Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A proposta da nossa meditação de hoje, ela vai se iniciar lendo o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. A palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O texto é muito conhecido. E o texto, ele é hoje muito desacreditado. É muito desacreditado. Nós vivemos uma época em que todas as certezas, elas não existem mais. Não existem mais certezas. Porque todas as nossas certezas hoje, elas são construídas a partir de um algoritmo. As nossas certezas hoje, elas são construídas a partir de um programa de computador. Você entra na internet e você faz uma determinada consulta sobre terra plana. Há pouco tempo atrás eu aprendi, e todos que vieram antes de mim, aprenderam que a Terra ou era redonda ou era oval. Mas nunca que a Terra era plana. E hoje nós temos muitos doutores de terra plana, porque ele entra na internet e ele tem muita informação, muitos dados que provam que a Terra é plana. E eu agora, então eu não tenho mais certeza que a Terra é redonda ou que a Terra é oval. Eu não tenho mais certeza. Essa é uma certeza que se foi. Conversando com os nossos avós, a gente vai descobrir, se você perguntar para ele, olha, são quantos gêneros que a gente tem na humanidade? Meu avô, minha avó vai dizer, são 2. Você tem masculino, feminino, e se você fizer uma brincadeira, vó, mas não tem mais nenhum, tem os desviados. Mas não são gêneros, eles são desviados. E agora, recentemente, alguém perguntou a uma pessoa que tem responsabilidade social, quantos são hoje os gêneros humanos? E a pessoa respondeu, olha, possivelmente são 7 bilhões e 200 milhões de gêneros hoje existentes. Eu me lembro que a gente tinha a sigla, ela era uma sigla menorzinha, e ela foi ganhando itens, até não ter mais o jeito de terminar a sigla, ela ganhou um mais no final. Então a sigla, ela é X+. Não tem limite. Então não se sabe, as nossas certezas, elas vão se esvaindo. As nossas certezas, elas vão se tornando sem segurança. Nós não temos mais certeza de nada. E aí a gente ouve então um texto bíblico recitado por Jesus e anotado por João, em que ele diz, olha, não tenham medo, não tenham medo, não tenham um coração aflito, não tenham um coração ansioso, não tenham um coração inseguro, não tenham um coração que se baseia em incertezas, não tenham. Não se turbe o vosso coração, tenham fé. Tenham fé em Deus e tenham fé em mim. Credes em Deus, crede também em mim. E vocês vão crer em quê? Numa proposta que eu vou fazer para vocês agora. Eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e preparar lugar para vocês, eu virei outra vez e vos levarei. Vos levarei para mim. Eu vos levarei para que vocês estejam no mesmo lugar onde eu estiver. Até pouco tempo atrás, essa verdade, ela era uma verdade absoluta. E o que espanta, então, a gente? É quando a gente sai à rua. É quando a gente se propõe a conversar com algumas pessoas e você vê uma pessoa rindo e dizendo, Jesus não volta aqui não.
Se ele voltar aqui hoje, eles vão fazer com ele pior do que fizeram da primeira vez que ele esteve aqui. Jesus não vem mais aqui. E alguém vai dizer assim, olha, a minha fé, ela diz que Jesus já veio. Que Jesus já veio. Quando Jesus encontra, por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa dada ao vício, e aquela pessoa, então, ela tem uma mudança de vida, e ela muda o seu comportamento, e ela aceita a religião cristã, para essa pessoa, Jesus já veio. E aí nós vamos ter inúmeras formas de filosofar sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus não é para filosofar. A vinda de Jesus é para que ela produza em mim fé. A fé que a gente aprende lá no Velho Testamento, a fé que o Abacuque vai decretar, o meu justo viverá pela sua fé. Esse texto ele vai ser repetido no Novo Testamento em mais de um lugar. Em mais de um lugar. E o que esse texto está dizendo para nós? A fé que a gente aprende lá no Velho Testamento é uma fé que é construída. É uma fé que vem de experiências. É uma fé que vem de uma intimidade. É uma fé que vem de se saber exatamente do que se está tratando e com quem se está tratando. A nossa fé, ela não é uma fé de algoritmo. A nossa fé, ela não pode ser substanciada por pesquisas no Google. Vamos pesquisar agora fé. E aí virão inúmeras possibilidades de fé na internet e eu então vou substanciar a minha opinião sobre fé. Não. Não vai funcionar, não é assim que se propõe fé. Não é assim que se propõe fé. A fé, para nós, ela vai produzir em nós essa esperança. Jesus volta. E Jesus, ao voltar, ele tem um encontro comigo. Dá para pensar dessa maneira? A minha esperança de Jesus voltar não é só porque Jesus voltará. É porque eu estarei indo ao encontro dele. A gente tem um encontro marcado e a gente tem uma festa a celebrar. É tão absurdo isso que eu estou dizendo. Mas é uma convicção que andou milhões de anos na vida de pessoas que abraçaram o cristianismo como forma existencial e não como crendice. Pessoas que viveram o cristianismo não como uma segunda opção. Não como uma segunda opção. Por quê? Porque é preciso ter uma religião. É o que a gente ouve na rua. É preciso ter uma religião. Todas as religiões são boas. É importante que você não se afaste totalmente de Deus. Então, mas para quê? Para ser ético? Você não vai se afastar de Deus porque Deus é abençoador, é moderador. Deus intervém na história da humanidade de vez em quando, não permitindo que as coisas sejam tão ruins, que elas sejam tão más. Não, querido. Deus não é para isso. Há muitos e muitos anos, antes de Jesus, a ética é a ética. A ética é aristotélica. A ética é platônica. A ética não é uma novidade para nós. Seguir leis, porque quando a consciência não opera, o que as pessoas vão fazer? Leis. Então a consciência, ela diz que eu deveria ser gentil como uma pessoa idosa, como uma pessoa de poucos recursos físicos. Eu deveria ser gentil, eu deveria ser educado. A ética fala isso. Mas quando eu não tenho capacidade de ser levado, conduzido pela ética, então entra a lei. Então, para fazer com que as pessoas cedam o lugar no ônibus para o idoso, existe uma lei para isso, assentos reservados. Se você não se levanta, alguém vai lá e pede para você se levantar, ou manda você se levantar. Existe lei para isso. O cristianismo, ele muda isso. Porque o cristianismo, ele vai operar em quem eu sou.
E eu serei o que serei baseado na minha esperança. Então, se a minha esperança é que Jesus não voltará, que cristão eu poderia ser? Se a minha certeza hoje diz que para alguns Jesus já veio, já voltou, então o que moldaria a minha existência? Para ser ético não precisa de cristianismo. Para ser bondoso não precisa de cristianismo. Para ser bom na essência da palavra é preciso cristianismo, porque bondade é fruto do Espírito. Então, segundo a ótica humana, a partir do momento que eu não mato e não roubo, eu não preciso de cristianismo. Eu não preciso de salvação. É engano, é mentira. Menos de 1% da população mundial é levada a um tribunal acusado de homicídio. As pessoas não são assassinas. Você não mata todo mundo que você tem vontade de matar no trânsito. Você não agride todo mundo que você tem vontade de agredir naquele dia que você está cansado e alguém está ouvindo uma música alta ou no apartamento ao lado ou no carro parado à porta da sua casa. Você não sai na rua agredindo as pessoas. Então isso te qualifica como alguém que não precisa de salvação? Isso te qualifica como alguém que não precisa de Jesus? Não é verdade. Não é verdade. Existe ainda uma questão, uma situação a ser resolvida pela humanidade. É a morte. A morte ainda é alguma coisa que não foi resolvida pela humanidade. Hoje, se você olhar na internet, já existem cientistas dizendo que a partir de 2049, as pessoas não morrerão mais. Só morrerão os pobres, quem não tem recurso financeiro. Porque quem tiver dinheiro, ele vai conseguir comprar um corpo artificial e quando ele estiver já em estado terminal, eles transplantam o cérebro dele para um novo corpo, um robô, e a consciência dele, a mente dele vai continuar vivendo. É a proposta científica, é a proposta do mundo sem Jesus. Existem hoje trabalhos experimentais em que se utilizariam órgãos feitos a partir de genética modificada, transgênico. Para quê? Para que se produza rins, para que se produza corações, para que se produza órgãos humanos em porcos. E estes órgãos, então, geneticamente modificados, usando o meu genoma, eles seriam implantados em mim e eu teria uma sobrevida. Se eu tivesse uma cirrose hepática, eu receberia um fígado novo, produzido para mim. Por quê? Porque eu consigo produzir um fígado num suíno em menos de 3 meses. Existem trabalhos tentando fazer isso e tentando resolver a morte. Mas eu digo, desde o primeiro dia que nós começamos a conversar nesse canal, proposta de vida eterna, só Jesus tem. Só Jesus tem. Quando a gente diz, olha, é o princípio de dores, ainda não é o fim, nós anunciamos o fim. Nós dizemos, ainda não é o fim, mas o fim virá. Não importa o que a ciência produza de inovações, não importa as propostas do mundo para a sobrevida, não importa que as pessoas estejam vivendo cientificamente lamentando a morte do Stephen Hawking, um doutor excepcional em física. Não importa. Não importa. O que importa para nós é nós termos uma certeza que não seja uma certeza que foi liquidificada. Que nós não tenhamos em nós, porque todas as outras certezas, porque as pessoas não sabem mais se o homem foi à Lua ou não foi à Lua, porque as pessoas não sabem mais se a Terra é redonda, nós não podemos trazer esse tratamento ao cristianismo. Nós não podemos trazer esse tratamento da dúvida à nossa fé. A nossa fé, ela precisa produzir em nós alguma coisa consistente, alguma coisa que seja
firme, sólida. Lá no livro de Hebreus, o autor vai repetir o texto do Abacuque, mas ele vai repetir usando a promessa de Jesus. Ele vai escrever assim: ainda por um pouco e ele virá. Ainda por um pouquinho e ele virá. Não tardará. E ele faz uma exclamação: mas o justo viverá pela sua fé. Ele não pode recuar. Ele não pode vacilar. O justo viverá pela sua fé. O justo, ele será fiel. O justo, ele será fiel. Fidelidade é fruto do Espírito.